Começa agora Quem Somos Nós, o programa para quem tem prazer em conhecer. Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca. Boa noite, você está no Quem Somos Nós, um exercício de humildade frente à nossa completa ignorância. Mas também é um exercício de persistência em querer honestamente compreender o que for possível a respeito da nossa existência. Você pode ouvir todas as nossas conversas com pessoas importantes das mais variadas atividades humanas no Território Eldorado, Casa do Saber ou direto no quemsomosnós.com.br. Hoje nós vamos conversar com mais uma pessoa que escolheu a política como sua forma de atuação na sociedade. Vamos tentar deixar de lado qualquer tipo de discurso ou também ranço pela atividade política. Estamos falando com gente séria, pessoas que inegavelmente colocaram o Brasil e a população como prioridade de suas vidas. Independente se você enxerga o mundo da mesma maneira que eles ou não, vale parar para entender quem o ex-senador Eduardo Suplicy acha que nós somos. Vou tratá-lo não como uma autoridade da República, que ele é, mas como pessoa, por isso sem cargos ou formalismos, já que aqui somos todos apenas pessoas tentando entender a vida. Boa noite, Eduardo. Muito boa noite, Celso Loduca. Quem é você? Uma pessoa que nasceu em São Paulo, em 21 de junho de 1941. Completei esse ano 73 anos. Tive uma infância e uma adolescência assim, muito feliz. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy, viviam numa casa muito bonita e agradável, na Alameda Casa Branca, esquina com a Alameda Santos, de frente ao Parque Siqueira Campos, que fica ali junto ao... Perto do Dante também. Ao MASP, ao Dante, a esquina da Avenida Paulista com a Casa Branca, onde moravam meus avós, a Andréa Matarazzo e a Amália Sintra Ferreira Matarazzo. Eu sou o oitavo de 11 irmãos e irmãs, somos 6 homens, 5 mulheres. E meus pais me deram todas as oportunidades de boa educação. Eu estudei na Escola Nossa Senhora das Graças, que ficava então na Rua Maranhão, ali em frente à Igreja Santa Terezinha. Eu fui lá, acho que aos 4, 5 anos já. Minha mãe me deixou lá no Admissão, no Jardim da Infância. Depois eu fiz até o 4º ano primário. E do Admissão até o 3º científico eu estudei no Colégio São Luís. Depois fiz a Escola de Administração de Empresas de São Paulo, de 60 a 64. Quando casei com a Marta Tereza, hoje senadora também, Suplicy, ela separou-se de mim em 2001, mas achou que seria bom continuar com meu sobrenome, porque ela tinha feito toda a sua vida profissional, seja na TV Globo, conversando sobre sexo, depois com os seus livros com esse nome, e havia sido eleita deputada federal e depois prefeita com esse nome. Paulo, E eu não tive nenhum problema com respeito a ela permanecer com meu sobrenome. Ela inclusive gostava muito de meus pais, assim como eu era tão amigo dos pais dela. Mas você deu um salto grande. Você estava lá na escolinha, de repente a gente já está agora aqui. E daí eu tomei algumas decisões importantes que são fruto da... Mas eu quero saber onde você chegou lá atrás. Vamos voltar um pouquinho? Posso Sim, voltar? porque na minha infância e adolescência, em virtude... Uma infância boa do ponto de vista material também. Também. Né? Mas também sempre atento aos valores e ensinamentos de meus pais, que, por exemplo, nos diziam o quão importante éramos sermos unidos, todos nós, e termos um sentimento de fraternidade, de solidariedade,
Mas também eu aprendi com eles que estes sentimentos deveriam ir para além dos muros da nossa casa. E como ambos, meu pai e mãe, eram pessoas também ligadas a fazer o bem ao próximo, e meu pai, por exemplo, cuidava por 30 anos, foi presidente da Fundação Casa do Pequeno Trabalhador, que cuidava assim de 300 a 500 meninos de 10 a 15, 16 anos. Mas do ponto de vista assistencial. Eram pessoas que eram ou guardinhas que tinham fardas ou engraxados que parte do dia trabalhavam, parte do dia iam à escola. Hoje existe ainda a Fundação Jovem Adolescente, que, por exemplo, tem uma escola-restaurante na Câmara Municipal de São Paulo, é feito para rapazes e moças que aprendem e saem de lá normalmente com emprego, com alguma profissão. E então eu via meu pai muito cuidar dessas coisas também. Não politicamente? Não, ele era mais do ponto de vista assistencial, de cuidar de... Eles eram da Confederação das Famílias Cristãs. Eles era ligado, era um sentimento cristão. Aí no caso era um sentimento não cristão, não um olhar político sobre isso. Sim, eles eram muito católicos e nos ensinavam isso. E eu fui pouco a pouco me dando conta de que havia enormes diferenças na sociedade brasileira. Eu via pessoas com extraordinária riqueza acumulada e comecei a me preocupar também com diferenças sociais. Isso é quando? Olha, foram tantos os episódios. Mas quando você sentiu o primeiro momento, porque deve ter tido um momento onde você olhou e falou, nossa, porque você viveu bem, né, financeiramente, emocionalmente pelo jeito também, mas assim, em algum momento você deve ter olhado e falado, nossa... Coisas do tipo... eu deveria ter uns 10 anos de idade, dormia num quarto de frente o Parque Siqueira Campos, e às vezes era acordado de noite. Eu ia ver o que era e observava ali moças que estavam levando borrachadas da polícia para ingressarem no Camburão. Ficavam 3, 4 dias no distrito policial, detidas, e daí estavam voltando lá para o trotuar. Então, tipo... Você sabia o que era isso naquela época ou não? Não, sabia. Comecei a me perguntar por que essas moças estão vendendo o seu corpo. Também, quando eu ia à Fazenda Boa Esperança de meus avós, em Bragança Paulista, eu jogava futebol e me tornava muito amigo dos meninos e rapazes da minha idade, que eram trabalhavam na fazenda, filhos dos trabalhadores, e às vezes os levava para tomar lanche na sede da fazenda, e às vezes eu ia à casa deles e ficava assim notando as diferenças. E depois eu notei mais tarde que aquele que era meu amigo, que jogava futebol, depois foi uma liderança de trabalhadores rurais em defesa de direitos e tudo naquela região. Na minha adolescência, e aí eu era estudante no Colégio São Luís, por exemplo... Também é um colégio, naquela época, bem de elite, né? Ainda. Mas onde os professores, tinham professores muito interessantes que foram abrindo a minha cabeça sobre tantos assuntos. Mas uma coisa interessante que ocorreu assim, que mudou bastante a minha atitude como adolescente. Eu deveria ter uns 14 anos e minha irmã Ana Maria namorava e ficou noiva de Dilson Domingos Funaro. E eu me tornei muito amigo dele e convidei-o para ser meu padrinho de crisma. E ele me deu um livro sobre a história de Galileu Galilei, que muito me impressionou positivamente, aquela vontade de querer descobrir as coisas, né? Descobrir a verdade do ponto de vista de enfrentar da ciência, enfrentar todas as barreiras
naquela mesma ocasião da minha vida, eu me lembro de ter ido assistir um filme de Nicolau Copérnico, que tinha uma coisa parecida. Semelhante. A certa altura do filme, acho que a filha ou a mãe, a mulher pergunta: mas você não vê que você está incomodando aí a igreja, o centro do poder? Por que você fica insistindo que a Terra é redonda, que não é o centro do universo? Porque eu quero saber a verdade. Por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. São coisas que eu, por exemplo, quando começo a dar meu curso na GV, porque eu, depois de ter me formado em administração de empresas e ter trabalhado um tempo no escritório Suplicy de corretagem de café, de algodão, e eu procurei desenvolver um setor de exportação de manufaturados em 95, mas daí surgiu na FGV um concurso para ser professor de economia, e eu disse a meu pai: pai, eu queria muito estudar economia para descobrir como é que poderia ajudar o Brasil a se tornar uma sociedade melhor e tudo. E então meu pai falou: olha, filho, veja bem se é o que você realmente quer, porque ser professor não é que vai lhe dar com facilidade o padrão que você está acostumado, mas se for o que vai deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E eu fiz o concurso, passei e me tornei professor concursado de carreira desde 1966. Fiz o mestrado em economia, lecionei 2 anos, tempo integral. Voltei para fazer o doutoramento aos Estados Unidos, a Michigan State University, também um tempo em Stanford University. E lá fui me interessando muito por todos os instrumentos e também pelos embates sociais, as razões pelas foi quais... bem na época da ditadura também, nós estamos falando, você começou em 65 essa história, ou seja, você pegou bem esse momento da ditadura. Durante os anos 61, 2, eu fui diretor cultural do Centro Acadêmico de Administração de Empresas. Em 1962... Mas era político ou era mais de diversão o Centro Cultural? Porque o Centro Acadêmico, dependendo da época, ou ele era mais... Hoje, por exemplo, é quase que todo diversão, né? Na minha época, era eu, pelo menos como diretor cultural, e em 63 fui eleito presidente do Centro Acadêmico até junho de 64, e eu muito participei, me interessei enormemente, convidava para vir falar na escola os melhores filósofos, economistas, cientistas, sociólogos, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Celso Furtado, Chico de Oliveira, Paul Singer e todos, Lúcio Kovarik, e interagia com essas pessoas. E também comecei a me perguntar, que tinha muitos amigos que me falavam do que era o socialismo, o marxismo, o comunismo. E estava bem na época, era o Jango, tá certo? Nessa época tinha saído o Jango e estava o Jango. Exato. E você tinha alguma posição ali naquele momento ou ainda não estava formado o teu olhar? Não, eu já estava, olha, em 62, eu, por exemplo, em fevereiro, março, eu que dos 15 aos 21 anos treinei boxe, me tornei um bom pugilista. Daí meu técnico, Lúcio Inácio da Cruz, me disse: Eduardo, você está lutando tão bem, você deveria fazer o campeonato de estreantes da Gazeta Esportiva, Luvas de Ouro, né? Então, eu fiz o campeonato da Gazeta Esportiva e eu tinha uma pequena academia em casa, onde no porão de casa uso o saco de areia, o puximbol, o espaço para pular corda e fazer a ginástica e tudo. Tinha sempre 7, 8, 10 amigos que tínhamos 2, 3 horas
aulas de boxe por semana, ginástica e boxe, e disputei o campeonato da Gazeta Esportiva, perdi na semifinal de uma maneira controversa e tudo, mas não preciso aqui entrar em detalhes. Mas o que eu queria dizer é que também, ao frequentar, que eu muito fui às academias de boxe... Você tinha um contato, porque boxe não era exatamente um esporte de elite, não era. Exatamente, então tornei-me muito amigo de... Eu treinei boxe, por exemplo, você deve se lembrar dos melhores lutadores como Paulo de Jesus, Abrão de Souza, Éder Joffre. Éder Joffre, eu lembro bem. Fiz luvas com ele, tá? E com Fernando Barreto e Nelson de Andrade, uma porção desse. Mas também, ao frequentar as academias de boxe, eu percebi como é que aquelas pessoas... Você devia ser um ET, assim, eram... né, no final, na academia de boxe. Porque, talvez, provavelmente, a única pessoa... talvez branca e de origem... Mas uma coisa interessante é que quando você está no ringue e trocando luvas, ali você fica inteiramente igual ao seu adversário. Que é a parte legal. E isso também fez parte da minha formação, sabe? É interessante isso que você está falando mesmo. O fato de você ter, por alguma razão, não faço ideia porque que você escolheu o boxe, te deu um contato. Foi. E perder um pouco daquela coisa da elite, né? Assim, já não tinha um pouco pelo jeito, então, mas assim, vai embora de uma vez isso. Naquele mesmo ano, quando chegou as férias de julho, eu disse para meus pais, olha, eu quero muito saber o que é o comunismo, o socialismo, o capitalismo, o desenvolvimento do mercado como europeu. Surgiu uma oportunidade para fazer uma viagem para o Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, organizada pelos partidos comunistas, socialistas de todo o mundo. O que os seus pais acharam? E é uma oportunidade para eu conhecer, porque depois vai ter uma excursão barata para a União Soviética, Tchecoslováquia, Polônia. E eu então... eu parei 6 meses de estudar para... Isso é quando? Que ano? Você lembra? 1962, eu tinha 21 anos. E então, estava na metade do meu curso de administração e fui conhecer e visitei a Áustria. Não, mas eu quero saber a reação do seu pai quando você falou, Ele falou, não, nós estamos num momento Jango aqui. Tudo pegando fogo. Aí você fala, eu quero ir lá, eu quero conhecer. Mas meu teu pai falou ok? Ok. Não teve nenhuma conversa? Não teve dúvida. E eu ainda, minha irmã Maria Tereza Lara Campos, que é filha do primeiro marido de minha mãe, que depois ficou viúva e casou-se com meu pai, teve mais 9 filhos. Mas ela namorava Jorge Miranda Jordão, que era um diretor da Última Hora aqui, e também Samuel Weiner era diretor, fundador. E quando ele soube que eu ia viajar pelos países da Europa, do lado leste europeu e do lado oeste ocidental também, ele falou, você não quer escrever uns artigos para a Última Hora sobre... E naquela época havia uma coluna do Ricardo Amaral chamada Jovem Guarda, que falava muito da sociedade naquela época. Então ele teve essa ideia e eu escrevi 15 colunas na Última Hora, artigos sobre a minha experiência de viagem, denominados Um Jovem Guarda Atrás da Cortina de Ferro. E então eu fui descrevendo todas as coisas que via, e às vezes se preocupavam, porque eu falava, aqui tem creches, que não havia ainda creche no Brasil, tem diversas coisas. O seu ponto de vista foi positivo da tua viagem naquele momento? Olha, eu fui visitar também a Suíça, a França, a Itália, a Áustria e a Suíça. Por um bom tempo fiquei 1 mês lá fazendo um curso na Organização Internacional do Trabalho sobre relações industriais, onde tornei-me amigo de pessoas que eram da Bulgária, que daí venha para a Bulgária. Eu peguei um trem Expresso Oriente
e cruzei a Itália e fui parando 2 dias em Milão, depois um dia em Trieste, depois em Zagreb de Budapeste, e depois Sofia, e depois para voltar por Budapeste e até voltar para cruzando a Áustria de trem e até chegar na Suíça. E eu também, depois daquela viagem à União então, mas Soviética, a sua impressão é boa ou ruim? Polônia e Tchecoslováquia, eu fui para a Alemanha, convidado pelo Partido Social Democrata, que observou jovens que eles avaliavam que eram muito interessantes naquele festival de Helsinki, e eu aceitei e fiquei algumas semanas na Alemanha e vi tanto a Alemanha Oriental quanto a Ocidental, vi o Muro de Berlim, e o que eu cheguei à conclusão é que era possível sim transformar o mundo numa direção de maior igualdade e de justiça, mas que era importante se fazer isso com liberdade, com democracia. Foi essa a minha conclusão, que aos eu defendo 22 anos. Aos 21 anos. E eu, então, e daí voltando aqui ao Brasil, eleito presidente do Centro Acadêmico em primeiro semestre de 63, daí começaram aquelas manifestações, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Na Praça da Sé. E meus pais, que eram da Confederação de Famílias Cristãs, estavam preocupados com aquela ameaça do comunismo e tudo, mas eu, por exemplo, você rachou a sua família naquele momento? Não? Como presidente do Centro Acadêmico, enquanto alguns membros da minha família participaram da Marcha da Família, eu organizei na Escola de Administração de Empresas, como presidente do Centro Acadêmico, uma grande assembleia dos estudantes. Convidamos todos os professores para debater conosco, isso em março de 64, o que é que deveríamos fazer. Março de 61, ou seja, faltava alguns dias para o golpe. Então, tinham começado as aulas depois de fevereiro, março, e sob aquela grande tensão, e após uma grande reflexão, fizemos uma votação, uns que defendiam que se preservasse o direito constitucional de João Goulart continuar a ser o presidente legítimo, ou os que avaliavam que era necessário apoiar a derrubada do presidente. E o que venceu por maioria foi o respeito à Constituição. Pelo menos lá na vida real venceu o outro. Mas essa foi a minha posição, de defender a continuidade do presidente e contra o golpe militar. Então, bom, logo depois aconteceu o golpe. Aí veio o golpe. E você aí se posicionou como? Ali teve muita gente estudantil, alguns foram radicalizando, né, para a luta armada, outros fugiram, outros pararam, desistiram. Olha, para você ter uma ideia, eu como presidente do Centro Acadêmico, eu participei dos congressos da UEE e da UNE. O da UNE foi em agosto de 1963, quando foi eleito, e eu fui um dos eleitores, o José Serra, presidente da UNE. E então participei muito, e quando chegou o segundo semestre, já havia terminado minha gestão em 64 de presidente, e o Sérgio Mota, que era da Faculdade de Engenharia Industrial, coordenou assim uma chapa depois do ministro da Educação, Suplicy de Lacerda, que é primo segundo grau do meu pai, extinguiu a UNE e a UEE. Então, o Sérgio Mota disse para os amigos que estavam formando a UEE não legal: olha, lá na GV tem um cara muito bom, que é o Suplicy, vamos convidá-lo para ser vice-presidente da UEE. E eu aceitei. César Bergstrom de Lourenço foi o presidente da UEE, ele era da UEE clandestina, da arquitetura.
mas fizemos Não, lá da União da UE, União Estadual dos Estudantes. Isso. Quando ainda era o Sérgio, acho que presidente da UNE. E o Sérgio Mota, um articulador, e ele articulou a formação desta UE. E daí eu casei em dezembro de 64, fui trabalhar, procurar ter o meu sustento. Mas você parou um pouco com o teu olhar de atividade? Foi trabalhar? Fui trabalhar, mas sempre preocupado com as coisas que, inclusive, que me levaram a ser professor de economia concursado. E depois, naquele período, 66 a 68, depois voltei, sempre estive relacionado à preocupação pela democracia, por eleições diretas já, pela anistia, participei de todos estes movimentos. De 70 a 73, metade de 73, eu fui para realizar o meu PhD, a defender a tese, mas nesse período nos Estados Unidos eu também muito vivi com aqueles movimentos sociais. Havia se iniciado a guerra do Vietnã e eu acompanhei de perto os movimentos pelo fim da guerra do Vietnã, como ainda toda aquela... Você era hippie, não? Não. Não deixou, não curtiu essa vida hippie em nenhum momento? Os cabelos eram até... Tinha bastante cabelo e às vezes chegaram a ser longos. Mas você não se vestia como nunca teve esse olhar? Não, porque esse era o momento, tá certo? Esse era um momento meio hippie. Na primeira etapa eu fui com o Eduardo Supla, que tinha 5 meses de idade e até 2 anos, e na segunda vez que fomos a Michigan e a Stanford, já tínhamos o Eduardo e o André. E eu tinha preocupação também de pai, responsável e tudo. E então eu fiz o PhD, a Marta fez o mestrado em psicologia, metade na Michigan State, metade em Stanford. E aí uma coisa interessante que ocorreu. Você se afastou, por exemplo, da qualquer coisa do Brasil. Quanto tempo foi isso? 1 ano? Não, primeiro quase 2 anos e depois praticamente 3 anos. Tá. Mas sempre acompanhando tudo que aqui se passava e os movimentos americanos contra a guerra do Vietnã. Por exemplo. E nessa época... A força também do movimento negro americano. Exatamente, eu acompanhei de perto todo o empenho de Martin Luther King Jr. pelos direitos civis, pelos direitos iguais de votação. É um privilégio. Eu estava nos Estados Unidos quando ele foi assassinado. Uma das coisas que aconteceu interessantes, certo dia eu fui com a Marta e as crianças assistir no estádio de São José a John Baez cantar aquelas músicas tão lindas. De protesto. E dentre as quais Blowing the Wind, do Bob Dylan. Que foi a canção que os povos do mundo saíram às ruas para cantar, para terminar primeiro a guerra do Vietnã e depois a guerra do Iraque, né? Em ambas as ocasiões. E isso eu vivi bastante naquela época, porque inclusive no campus, tanto da Michigan State quanto de Stanford, volta e meia, havia manifestações pela paz, não é? E também foi lá que eu estudei instrumentos de política econômica que pudessem, digamos, levar à criação de uma sociedade justa e civilizada. Eu aqui estou lhe dando o meu livro, Renda de Cidadania, a saída pela porta, e lhe dizendo, espero que em breve possamos instituir os princípios de justiça, colocar em prática os instrumentos que signifiquem a aplicação dos princípios de justiça e que logo, logo possamos ter todas as pessoas juntas na mesa da fraternidade.
Mas por que a gente tem sido tão incompetente como humanidade nos últimos 12 mil anos, mais ou menos, em poder colocar esse tipo de visão na prática? Por que ela é tão difícil da gente conseguir fazer? Numa conversa é difícil uma pessoa ser contra, né? Mas na prática a gente não consegue ver isso acontecer. E dizem, assim, se a gente for levar a sério o livro do Piketty, lá do Thomas Piketty, está piorando, a gente está tá aumentando a desigualdade. Qual que é o teu olhar, assim, por que a gente não consegue fazer isso? Justamente eu batalho para que minha vida de deputado estadual, federal, vereador e 24 anos no Senado tem sido de luta pela instituição daqueles instrumentos que signifiquem a realização de justiça, a aplicação dos princípios de justiça, quais, por exemplo, John Rawls, o grande filósofo contemporâneo, em uma teoria da justiça, diz que nós precisamos aplicar 3 princípios de igual liberdade, de diferença e de igualdade de oportunidades. O princípio de igual liberdade significa que cada pessoa precisa ter aquelas liberdades básicas fundamentais, tais como de livre expressão, de ir e vir, de livre associação, de votar, de ser votado, e as outras liberdades básicas que estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na nossa Constituição, que devam ser estendidos a todos na sociedade. O primeiro princípio de igual liberdade. O da diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica que porventura exista na sociedade só deve existir só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos, que é o terceiro princípio. Como é que eu explico o princípio da diferença, digamos, para meus alunos? Porque é muito bonito tudo isso e muito verdadeiro, acho, é bacana, mas a gente não é uma construção nossa, não é isso? Não é uma prática, é uma construção. Mas a minha prática é lutar por isso. Não, pessoalmente eu concordo. Isso é inegável, né? Eu acho que qualquer um que conhece um pouco da sua história é inegável. A questão é, me ajuda e ajuda os ouvintes a entender, por que é que nós temos sido tão incapazes de colocar esta ideia funcionando? Bem, permita só que eu explique para melhor entendimento o exemplo do princípio da diferença. Fica à vontade. Suponhamos que nós constituamos um bom time de futebol ou basquete numa sala de aula e eu explicando então aos estudantes falo, só que no nosso time há alguns craques formidáveis como o Pelé, o Neymar, o Garrincha, a Marta, a Hortência. Então nós vamos dizer a esses craques excepcionais, olha, nós queremos ganhar esse campeonato este ano e vamos lhes prover uma remuneração melhor do que a nossa para que vocês deem o melhor de si e nós também vamos receber alguma coisa, mas não tanto quanto vocês, para que nós também sejamos estimulados a jogar bem e daí vamos chegar a um consenso para que o time tenha o melhor resultado possível. Ou seja, admitimos uma diferença em benefício dos que menos têm. De todos. E assim chegamos a um consenso. Ora, que instrumentos poderão elevar o grau de justiça na sociedade? Quando houve a abolição da escravidão, elevamos o grau de justiça na sociedade. Legalmente sim, na prática não, né? Bem, mas avançamos na direção de elevar o grau de justiça, porque antes eram obrigados. Não, claro, claro. Se provermos... Mas até hoje ainda não está superada essa questão. Superado. Mas se elevarmos,
se proporcionarmos boas oportunidades de educação para todos os meninos e meninas, todos os jovens, inclusive, digamos, tempo integral para todos poderem efetivamente ter a melhor oportunidade de ensino, para os adultos, inclusive para os adultos que não tiveram boas oportunidades quando eram crianças, estaremos elevando o grau de justiça. Se proporcionarmos bom atendimento de saúde para todos, aperfeiçoar o sistema único de saúde, estaremos elevando o grau de justiça. Tá perfeito. Se estimularmos as formas cooperativas de produção, de economia solidária, dada a organização onde todos estão partilhando das decisões de como produzir e daí de distribuir a riqueza gerada, também estaremos dando passos para maior justiça. Se proporcionarmos maiores oportunidades de crédito para a agricultura familiar, de microcrédito para aqueles que, não tendo patrimônio, se você confiar que essa pessoa comprando um instrumento de trabalho, como uma bicicleta, uma motocicleta, uma máquina de costura, uma máquina fotográfica, um cavalo, qualquer instrumento, uma máquina fotográfica, um computador, aparelhos de cozinha para fazer uma lanchonete ou um restaurante, mesmo que as pessoas não tenham patrimônio e possam, entretanto, realizar um trabalho e viver com dignidade e ainda pagar a pequena dívida que tiveram, a exemplo do que foi todo o exemplo do Grameen Bank, do Muhammad Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz pela sua ação, estaremos elevando o grau de justiça. E se aperfeiçoarmos o sistema de transferência de renda, hoje nós temos o Bolsa Família, que atende cerca de 14 milhões e 100 mil famílias no Brasil. Iniciou-se primeiro com o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e outros. Em outubro de 2003, o presidente Lula unificou aqueles 4 programas existentes e iniciou o que é hoje o Bolsa Família, que atende a todas as famílias com renda familiar per capita até R$ 154 por mês. Caso a renda familiar per capita não atinja sequer R$ 77 per capita, o benefício básico é R$ 77 mais 35, 70, 105, 140 ou R$ 175, se na família houver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais crianças de até 15 anos e 11 meses, mais 42 se houver 1 ou 2 adolescentes, e a condicionalidade, se a mãe estiver grávida, deve fazer o pré-natal até que nasça as crianças o neném. Têm que estudar, não é isso? Os pais devem levar as crianças até 6 anos para realizarem as respectivas vacinas. Crianças de 7 a 15 anos e 11 meses têm que frequentar 85% das aulas. Os adolescentes, pelo menos 75% das aulas nas escolas. E foi comprovado que isso melhorou, contribuiu para diminuir a pobreza extrema, social, a pobreza absoluta, e contribuiu para diminuir os coeficientes Gini de desigualdade, pelo menos na medida feita pelo IBGE, pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ainda que, bom, isso de 2001, 2002 foi sempre diminuindo até 2012. De 2012 para 2013, parece que ocorreu parece que tem uma estabilização, ligeira, não é isso? Uma estabilização praticamente. E o Piketty, eu até fui assistir a palestra dele na Universidade Federal do ABC. Ele mencionou que quando se consideram os estudos, os dados das declarações da Receita Federal relativas às declarações de renda e de riqueza, teria-se detectado no Brasil
de 2006 para 2012, uma concentração de renda e de riqueza. Eu ainda ontem, conversando com a ministra Tereza Campelo, num simpósio de balanço do Brasil sem miséria, ela contestou essa informação porque diz que é preciso considerar que os mais pobres não declaram os seus rendimentos como fazem os que têm maior rendimento, e por outro lado há que considerar faz sentido, né? Que as famílias pobres passaram a ter, digamos, as cisternas no Nordeste, o Minha Casa Minha Vida, diversas melhorias de oportunidades de inclusão social e com uma gama de instrumentos que não havia antes, que deveriam ser levadas em consideração e que, portanto, está de fato diminuindo a pobreza extrema no Brasil até nos anos 2012, 13, 14 e assim por diante. De qualquer maneira, é um fato, independente do número, certo, de que de 2000 e pouquinho para cá, o Brasil melhorou, diminuiu. Claro. Ainda somos um dos países mais injustos do mundo. Sim. Não é isso? Se éramos o terceiro mais desigual do mundo, lá por volta de 1996, quando o nosso coeficiente Gini era 0,601, hoje com um coeficiente Gini próximo de 0,50, nós estamos assim em 16º dentre os mais desiguais entre do os mundo. Piores, né? Melhoramos, mas ainda falta muito. Falta muito. E então aí vem a resposta à sua pergunta. E o que fazer então? O que deveremos fazer? Por que tão difícil? Não, a minha pergunta é por que depois... Por que é tão difícil? A história da humanidade é a história da injustiça social, não é isso? Então. Não é a história da justiça. Existiu uma tentativa em nome da justiça social, no caso da União Soviética, que foi um desastre. Do ponto de vista humano. Foi um desastre. Então, assim, as nossas experiências nesse caso não foram boas, porque acabou se desvirtuando também, e é sabido. E a humanidade não consegue implantar isso. Parece que a nossa história tem sido a história da desigualdade, não a história da igualdade, não é isso? Mas nós estamos no caminho para resolver esse problema. Você acha mesmo? Honestamente, ou é bom achar? Eu tenho elementos para lhe explicar por que isso será possível. Porque agora em nenhuma outra época da humanidade. No meu livro você vai ver que em 2004, 8 de janeiro, o presidente Lula sancionou a lei que institui a renda básica de cidadania, que significa o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica, de, inclusive, os estrangeiros aqui residentes há 5 anos ou mais, todos brasileiros e brasileiras, de passarem a receber o direito, uma renda básica suficiente para atender às necessidades vitais de cada um, a ninguém será negado. Mas você já está recebendo? Ainda não, Celso, que eu saiba. Não, mas nem quero também. Acho que eu não mereço. Mas a lei diz que você também vai receber. Mas diz a lei, e está no parágrafo único, que a renda básica de cidadania será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados, como, portanto, faz o Bolsa Família que eu acabo de explicar. Quero ressaltar, se algum ouvinte souber que há algum pai ou mãe de família que não consiga obter pelo menos R$150 per capita, digamos, pai, mães, 8 crianças, 10 pessoas, então 10 vezes 154, 1.540, se a renda da família não atingir pelo menos isso com 10 pessoas, então, por favor, você, pai ou mãe, vá ao centro de referência de assistência social mais perto da sua casa ou a Secretaria de Desenvolvimento Social do seu bairro, da sua cidade,
e se inscreva, porque você tem o direito de receber. Isso é chamada busca ativa, que a presidenta Dilma nos pediu para conclamar a sociedade a se inscrever no programa do Bolsa Família, de acordo com o que está na lei. O que diz a lei da Renda Básica de Cidadania é que nós vamos ter um dia o direito de todas as pessoas receberem o necessário para a sua subsistência, como um direito de todos partilharmos da riqueza comum de nossa nação, pelo menos um pouco. Você conhece, Celso, já esteve em algum lugar do mundo em que isso está sendo praticado? De verdade, acho que não. Talvez a Suécia de outro jeito. Não exatamente. Não é desta maneira, mas está próxima, mas não. Talvez a Suécia, porque existe ali um estado, é tido como um estado de bem-estar. Claro. Porque no final, para que serve governo? Para que serve estado? Para que as pessoas vivam bem, tá certo? No final. Ali, de outra maneira, com outra forma, com outra história do que a nossa, instrumentos, com outros instrumentos, tá mas certo? também instrumentos muito próximos disso, porque, por exemplo, para todas as crianças de 16 anos, são muitos os países da Europa que têm o Child Benefit, que provê o necessário, e a Suécia acho que é um deles, mas além de muitos outros instrumentos. Mas há um lugar que eu proponho que você vá visitar e faça uma reportagem especial. Eu estive 7 dias ali em 1995. Se você quiser, eu conto como funciona lá. Onde é? No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay, como existem muitas aqui no Brasil, Pissinguaba, por exemplo, é uma vila de pescadores, e o prefeito observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população ainda era pobre. Então disse ele aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que pertencerá a todos. Mas o imposto sou contra. Enorme resistência. Demorou 5 anos para ele persuadir a comunidade. Uma vez instituída, deu tão certo que 10 anos depois ele se tornou governador do estado do Alasca, ao norte dos Estados Unidos, junto ao Canadá. E eis que, ao final dos anos 60, lá no Alasca, na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, tal como aconteceu no Brasil na camada pré-sal do Oceano Atlântico, eles encontraram enorme reserva petrolífera. Em 1976, este governador, Jay Hammond, disse aos seus então 300 mil habitantes: nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração do petróleo e de outros recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles 25% dos royalties da exploração dos recursos naturais, por alguns anos foi 50%, passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em US Bonds, títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos, internacionais, inclusive você pode verificar no site, o sítio eletrônico do Alaska Permanent Fund. Ali estão as ações das 96 empresas mais rentáveis do Brasil, tais como Itaú, Bradesco, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, isso Petrobras. É um fundo de investimento. O que significa que nós contribuímos para que isso exista lá em empreendimentos imobiliários. O fundo passou de $1 bilhão em 1980 para cerca de 51 bilhões de dólares hoje. Então,
digamos que você, Celso Loduca, estivesse residindo no Alasca há 1 ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você preencheria um formulário, um application form, sou Celso Loduca, resido aqui neste endereço, precisa dizer, eu estou aqui há 1 ano ou mais, se eu viajei foi por tal e qual motivo, mas estou de volta, trabalho aqui na Casa do Saber, na Rádio Eldorado, recebo tal remuneração, mas não, aliás, você não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio, não é perguntado, é igual para todos. Preenche por suas crianças até 18 anos, poucas questões adicionais, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham essa declaração é verdadeira. Aí você tem direito ao rendimento, é isso? E se você estivesse lá e tivesse assim preenchido até 1º de março, ao final de setembro ou começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, você teria lá recebido primeiro 300, depois 400, 500 e pouco. No ano 2008, quando o preço do petróleo subiu muito, foi o ano que mais se pagou, $3.269 por pessoa, numa família de pai, mãe, 3 crianças, são $16.300 aproximadamente por ano, pelo direito de todos partilharem da riqueza do Estado. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos. Hoje, o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. Coeficiente... Sem contestar o sistema, se é capitalista e nada, sem contestar nada. Jogando o jogo do sistema capitalista, só que para todos. Exato, mas com um princípio, pelo menos, de assegurar a todos. E por que a gente não faz isso? Por que o Brasil não consegue instituir mas já coisas é lei, assim? Só falta você... Não só o renda mínima, por que não faz essa história do fundo? Porque é uma boa ideia, é inteligente, tá certo? Mas é o que eu tenho proposto e foi aprovado por lei no Brasil. Sabe o que é que falta para todos receberem? Que todos que estejam nos ouvindo, e o Celso Loduca, inclusive, escreva uma carta para a presidenta Dilma, como eu tenho feito, para que ela constitua um grupo de trabalho para estudar as etapas de como será a transição do programa Bolsa Família, que bons resultados tem tido, até chegarmos à renda básica de cidadania, tal como, por exemplo, existe no Alasca. Em 2005, eu fui ao Congresso norte-americano da renda básica e expliquei toda a evolução da proposta pelo mundo e no Brasil, como é que aprovamos a lei em 2004. Sancionado pelo presidente Lula em 2004 e aprovado por todos os partidos no Congresso. E lá estava, na mesma mesa em que eu falei, o governador Jay Hamilton, que relatou essa história que eu acabo de lhe contar. Quando ele terminou, eu disse: quando o senhor propôs isto na vila de pescadores de Bristol Bay e depois para o Alasca, o senhor havia lido Agrarian Justice, Justiça Agrária, de Thomas Paine? Ele falou: não. Pois bem, o senhor aplicou a ideia que Thomas Paine escreveu para a Assembleia Nacional da França em 1795, em Justiça Agrária, que está publicado no meu livro em 20 páginas, onde ele explica que a pobreza tem algo a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ele observou que na América, onde ele tinha estado antes da independência, não enxergara tamanha destituição e pobreza quanto nas vilas e cidades europeias de 220 e tantos anos atrás. Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize uma benfeitoria na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade,
mas era o seu plano que toda pessoa que assim procedesse devesse separar uma parcela desse seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria. E deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente neste país, e ele ressalta, essa é uma proposta válida para todos os países, se pagaria tanto um capital básico quanto uma renda básica para todos igualmente, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação e que lhes foi retirada quando instituída a propriedade privada. O Jay Hammond, o governador do Alasca, ficou super contente de saber que ele estava porque o George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos americanos para lutarem por sua independência quanto Common Sense, senso comum, que foi publicado e distribuído em uma tiragem fantástica de 150 mil exemplares pelas ruas da Filadélfia e das 13 colônias norte-americanas em janeiro de 1776. 6 meses depois, os americanos proclamaram a sua independência em 4 de julho de 1776. Acontece que Thomas Paine, após a independência, começou a se sentir muito perseguido por suas ideias, consideradas tão ousadas, e resolveu voltar para a sua terra natal, que ele havia nascido em Thetford, na Inglaterra, em 1734. Mas lá chegando, começaram a queimar os seus livros. Imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. E ele então resolveu seguir para a França e de tal maneira abraçou os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que 3 anos após a Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, foi eleito constituinte francês. E nesta qualidade é que ele escreveu Agrarian Justice, Justiça Agrária, para o Diretório e para a Assembleia Nacional da França, e com uma proposta que hoje faz um sentido cada vez maior. Você sabe, por exemplo, que em outubro do ano passado, 126 cidadãos na Suíça entregaram ao parlamento uma petição para que se realize um plebiscito, um referendo, um plebiscito na Suíça. Quando 100 mil cidadãos assinam ali uma petição, o parlamento é obrigado, num prazo de 4 anos, a fazer a consulta ao povo. E será realizada essa consulta se, na Suíça, os 8 milhões de suíços passarão ou não a receber uma renda suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Mas lá eles não estão precisando muito, né? Mas só passa nos lugares que não precisa muito, não é isso? Sim, mas não. Posso lhe... É raro, né? Quer dizer, eu volto a falar, quer dizer, não estou desmerecendo o que vem acontecendo no Brasil, pelo contrário, né? Mas de qualquer maneira... eu quero lhe dizer que fui visitar na Namíbia uma vila de 1.000 habitantes, rural, pobre, onde por 3 anos se fez uma experiência de se pagar $100 da Namíbia, algo como R$23 por mês, aos seus 1.000 habitantes, e teve uma melhoria formidável. E na Namíbia está se discutindo este assunto, inclusive o candidato à presidência da República nas próximas eleições, na Namíbia, é favorável, simpatizante da proposta. Na Índia, em 20 vilas rurais da Índia, por 2 anos se realizou uma experiência notável em que em 8 destas vilas, para 6 mil habitantes, se distribuiu a cada mês algo como 300 rúpias para os menores de até 14 anos, metade desse valor. Em 12 outras vilas de natureza semelhante, onde também moram seus 6 mil habitantes, não se distribuiu. E daí, num estudo feito em colaboração pela Self-Employment Women Organization
Association da Índia, que é uma grande organização de mulheres, mas com o apoio da Unicef, que financiou esta experiência. Então, se comparou quais os resultados muito positivos dali onde houve. Dos que receberam e os que não receberam. Dos que não receberam. Então, melhoria já. Então, mas de novo, parece é uma obviedade que funciona. É uma obviedade que a justiça social seria, com as diferenças de talento, vamos chamar assim, sim, de alguma maneira, uma menor injustiça seria o melhor para todos do ponto de vista de queda de violência e de tudo. Sem dúvida. Mas assim, é tudo comprovado e nós não conseguimos fazer direito. Eu acho que essa é assim, para mim existe um buraco aqui, né? Existe uma comprovação, existe uma vontade, mas as coisas não acontecem para esse lado. Ou quando você fala assim, parece assim que você é muito esperançoso de que está próximo do mundo chegar nisso. Me parece uma vontade muito grande, diferente do... Não, mas me parece mais um desejo, um wishful thinking, do que ou talvez eu fico pensando, é isso que te dá sentido à vida, ou pelo menos é o que parece. Daí se você acreditar que não vai dar certo, a tua vida perde o sentido. Não é isso? Eu vou continuar a batalhar por isso, mesmo mas você não fica triste? Você não fica triste de olhar que não está indo ou na velocidade, que as coisas não estão acontecendo da maneira que aquilo que dá sentido para a sua vida e que é bonito e é difícil qualquer um ser contra isso, de alguma maneira não está conseguindo se realizar. Como você se sente? Por isso que eu acho bonita essa canção. Quantas estradas precisará o homem caminhar até que finalmente possa se chamar de homem? Quantos mares precisará a gaivota branca navegar até que ela possa descansar na areia? Quantas vezes as balas de canhão precisarão voar até que finalmente... Quantas? Eles possam ser para sempre silenciados? Não, mas não tem resposta. Quantos anos precisará um povo existir até que finalmente ele possa alcançar a liberdade? Quantas mortes precisarão acontecer até que se perceba que muitas pessoas já morreram? A resposta, meu amigo Celso, está sendo soprada pelo vento. Eu sei, então... mas está indo embora essa resposta, não é? Como você consegue lidar com isso, viver com isso? Bem, essa é a questão, assim, que no fundo dá para ver o quanto isso é poderoso na tua existência, na sua definição como pessoa, né? Olha, o livro que eu acabo de lhe dar, Renda de Cidadania, Saída pela Porta, está na 7ª edição. E eu recebi a boa notícia da Edition Calman Levy, que vai ser publicada em francês na França. A mesma editora editora dos livros de Marcel Proust, de Celso Furtado. Parabéns. E eu fiquei super feliz com isso. Claro. Então, eu vou continuar a minha batalha. As pequenas felicidades é que vêm te sustentando, é isso? Claro. Por volta de setembro, eu fiz muitas palestras nas universidades, dentre as quais na USP Leste, na Faculdade de Gestão de Políticas Públicas. Tinha mais de 200 alunos e professores. Quando eu terminei, gostaram muito, aplaudiram e me disseram: você não gostaria de dar aulas aqui no próximo semestre? Eu falei, eu me disponho, sim. E há 3 semanas atrás foi confirmado o convite, eu aceitei formalmente. Eu darei 14 aulas de 7 às 9 da noite, quintas-feiras, e depois terá o exame. Não haverá remuneração, mas eu vou com muito prazer dar a aula. O professor que me convidou disse que tem grande interesse, já tinha na semana passada 89 alunos inscritos, perguntou se eu aceitaria
dar aula no maior auditório da USP Leste, que tem 140 lugares. Eu falei que topo, então... e o curso vai ser exatamente o tema sobre o qual estamos falando: os instrumentos de política econômica para a construção de uma sociedade civilizada e justa. E eu vou com muito prazer ver isso, assim como continua a estudar experiências que me parecem muito válidas. Segunda-feira eu irei a Maricá, no estado do Rio de Janeiro, que é um dos municípios que recebem royalties do petróleo, e lá, seguindo muito a experiência do Alasca, aqui do João Joaquim de Mello, do Banco Palmas, lá em Fortaleza. Não sei se ele já esteve na Casa do Saber. Se não, acho que não. Então fica a sugestão, vocês um dia convidarem João Joaquim de Mello, que num bairro de Fortaleza que tinha resultado de uma transferência de pessoas que estavam numa área considerada nobre de Fortaleza, mas que era uma favela, então foram colocados no outro bairro e de início tiveram muitas dificuldades, mas daí eles começaram a se organizar em formas de economia solidária e notaram que muitos trabalhavam fora e tudo, e faziam compras de algo que era produzido fora de lá. Então eles criaram uma moeda palma que pode ser aceita, e é aceita em todos os estabelecimentos comerciais daquele bairro. Criaram um banco cooperativo onde as pessoas podem pedir empréstimos em palmas para gastar apenas naquele bairro, e isso acabou resultando numa notável experiência e que agora vem se multiplicando por diversos outros lugares, um deles Maricá, no Rio de Janeiro. Há experiências, acho que há 5 experiências de chamada moeda social, tal como aquela, já no município de São Paulo, que também estão sempre sendo seguidas, assessoradas pelo fundador do Banco Palmas, que é o João Joaquim de Mello, que eu sugiro que um dia você o convide. Sugestão aceita. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer. E eu vou lá falar, primeiro aprender da experiência de Maricá, mas também fui convidado a falar da proposta da renda básica de cidadania. Posso voltar lá no tempo que a gente parou, foi parar lá no Alasca, agora a gente voltou? Com prazer. Então vamos voltar lá quando você, na verdade, voltou dos Estados Unidos, que a gente parou você lá nos Estados Unidos, você voltou e aí começou a política partidária, não é isso? Não, aí eu voltei... Porque foi MDB, depois... Não, primeiro, julho de 73, eu voltei para a Fundação Getúlio Vargas e fui chefe por 2 anos, chefe do Departamento de Planejamento e Análise Econômica, como professor de Economia, mas já em 74, o Samuel Weiner e o Jorge da Cunha Lima, na última hora, convidaram-me para escrever artigos de economia, e eu escrevi diversos artigos, assim, esporadicamente. Quando foi 74 de dezembro para 75, o Rolf Kuntz, então editor da revista Visão, hoje editor de economia do Estadão, me convidou para ser editor de economia da Visão, onde eu trabalhei em 1975. Eu dava aulas na GV, tempo integral, ficava desde cedo até, digamos, 5 da tarde, daí ia para a Visão, onde... A Visão era mensal, não é isso? Era mensal, não é isso? Não, era semanal? Acho que passou a ser semanal também. Tá. E daí
em final de 76, o Cláudio Abramo e o Otávio Frias me convidaram para ser redator de economia da Folha. Eu aceitei e passei a escrever assim cerca de 3, às vezes 4 artigos por semana sobre o que acontecia na economia, política econômica, quem é que influenciava as decisões de política econômica e assim por diante. E quando chegou outubro de 76, que houve eleições municipais e para vereador, eu com amigos ajudei a campanha de Flávio Flores da Cunha Guerrembá, do MDB, e quando estávamos em Moema comemorando a eleição, a vitória dele, aí tinha umas... Eu votei nele em 76. É verdade. 76. Eu votei nele, Flávio Guerrembá. Então, e aí diversos amigos ali vieram à minha mesa e disseram: olha, a gente está pensando que os seus artigos, estamos pensando em quem é que pode ser candidato na próxima. E pensamos que, como seus artigos estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens na Folha, que seria bom você ser candidato a deputado. E eu comecei a pensar, então, o que é... Até esse momento você não havia pensado em ter uma carreira política? Olha, Você era professor. Não, era e professor. E um pouco jornalista, vai. Mas eu sempre tive interesse nas decisões tomadas por quem estava na vida política. E daí eu me lembro de ter ido visitar pessoas como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Plínio de Arruda Sampaio, Chopin Tavares de Lima e outros, para saber o que Alberto Goldman, era tudo MDB naquele momento, não é isso? Havia MDB e Arena. E Arena, que era da direita. Então eu perguntei, queria saber o que é ser um representante do povo, né? E cada um foi dizendo e tudo, e eu resolvi ingressar no MDB, precisava um ano antes, em 77, e em 78, aí houve a escolha para ser federal ou estadual. Eu tinha filhos pequenos e achava adequado começar em São Paulo como deputado estadual, e fui candidato a estadual pelo MDB, tive 78 mil votos, fui o segundo mais votado, e aí era aquela época, quando 78, 79, eu já havia tido uma interação, por exemplo, com o presidente dos sindicatos metalúrgicos de São Bernardo de Diadema, Lula, inclusive em 1976, certo dia, o Oswaldo Cavinato, que era aluno do 4º ano da Faculdade de Economia, assessor da direção dos sindicatos metalúrgicos, disse ao presidente do sindicato Lula: hoje aquele professor Eduardo Matarazzo Flici, que escreve na Folha, vai falar na minha turma de 4º ano. Você não quer assistir? O Lula veio assistir e eu dei uma aula sobre como é que no Brasil se estava concentrando tanto a riqueza e a renda, e que havia uma diferença muito grande entre o quanto que os empresários eram ouvidos pelos ministros da área econômica versus os trabalhadores. E o Lula estava lá na primeira fila. Quando eu terminei, ele levantou a mão e fez diversas observações e perguntas. E eis que o professor lá atrás disse: o que é que o diretor da escola vai dizer a hora que souber que está aqui um perigoso dirigente sindical? E então o Lula ficou um pouco sem graça, saiu da sala de aula. Nossa, coisa feia. E daí... Mas aquele era o clima mesmo, né? E 77 foi a invasão da PUC, não é isso? Era 76 isso. E então eu acabei de responder as perguntas dos estudantes, e quando saí no pátio, estava o Lula, o Devani Ribeiro e o Oswaldo Cavinato, que passamos a conversar, e o Lula me disse:
apareça lá no sindicato, vamos conversar mais. E eu passei de vez em quando a conversar e às vezes escrevia na Folha artigos sobre as reflexões de nossas conversas. Em 78, o Caio Graco Prado, da editora e da Livraria Brasilense, convidou-me para escrever um livro dos meus artigos publicados na Folha, e teve ele a ideia de convidar o presidente do sindicato Lula e o Sebastião da Silva, que era secretário do Sindicato dos Padeiros, para um diálogo comigo no calçadão da Brasilense, em frente à Livraria Brasilense, ali na Barão de Itapetininga. Ora, este diálogo, que está publicado como um dos textos escolhidos, que é o Leia Livros, que Cláudio Abramo e Caio Graco Prado e Caio Túlio Costa editavam, eles publicaram o diálogo inteiro, o diálogo de um intelectual com dois operários. E neste diálogo, segundo Oswaldo Vargas, diretor do sindicato à época e depois secretário de Relações de Trabalho no governo do presidente Lula, foi a primeira vez que o Lula desenvolveu a ideia de um partido dos trabalhadores. E também está esse diálogo publicado no meu livro como um dos textos escolhidos que eu acabo de lhe dar, o Renda de Cidadania, a saída pela porta. E que foi ali nessa conversa que, vou dizer que nasceu, mas que nasceu a ideia de se criar o PT. Exato. E em 78 para 79, já como deputado estadual, pela solidariedade que eu havia prestado aos metalúrgicos durante as suas greves. Em 79 foi quando 13 deles, o Lula, Djalma e Lei de Segurança Devaney, Nacional, foram indiciados na Lei de Segurança Nacional. Para citar um exemplo, eu então entrevistei os 13 e fiz um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa contando a história dos 13 trabalhadores indiciados na Lei de Segurança Nacional, e até fiz um livretinho dessas publicações da Assembleia Legislativa a respeito deste assunto. E pela interação que tive também, houve naquele ano greve dos lixeiros, greve dos professores, houve momentos em que fui visitar a FEBEM para verificar abusos. A ditadura já estava num momento final, todo mundo já estava contestando. Por esta interação e afinidade de propósitos. Direta já, né? E isso foi 83, um pouquinho depois. Mas nessa oportunidade, aqueles líderes intelectuais, operários e de trabalhadores e intelectuais que estavam formando o PT, convidaram a mim, mais Irma Passoni, Serginho Santos, Marco Aurélio Ribeiro, Geraldo Siqueira e João Batista Breda para ingressarmos na fundação do PT. O presidente general Ernesto Geisel tinha acabado de extinguir a Arena e MDB. E eu, que tinha sido eleito pelo MDB, não havia o e-mail naquela época, a internet, etc., mas eu então fiz pronunciamentos da Assembleia Legislativa e também em entrevistas, dizendo: olha, eu fui eleito por 78 mil votos pelo MDB, estou considerando ingressar no PT. Eu agradeço se todos aqueles que votaram em mim possam se comunicar para saber o que acham de eu ingressar no Partido dos Trabalhadores. E cerca de 85% das respostas que chegaram a mim disseram: é o que nós esperamos de você. E aí, em 10 de fevereiro de 80, eu fui um dos cofundadores do Partido dos Trabalhadores, que em 10 de fevereiro próximo vai fazer 35 anos. Como você avalia a tua experiência desses 35 anos?
no Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro muito bem desse momento da fundação do Partido dos Trabalhadores. Depois o Lula concorreu a governador em 82. Falava trabalhador, vota em trabalhador, perdeu feio, né, por causa disso. Tá bom. Mas não importa como você avalia esse PT ali, daquele momento, para o PT que está agora. Olha, nessa pergunta eu me lembro assim um pouco de um dos cofundadores do PT e que foi inclusive responsável por escrever os estatutos do PT na sua fundação, que há pouco nos deixou, o Plínio de Arruda Sampaio, que consideram... Deixou o PT faz tempo também, deixou agora a vida, mas deixou o PT antes para fazer o PSOL, mas não é isso? Eu sempre o considerei um exemplo de homem público e me dei sempre muito bem com ele. E ele foi quem colocou muito claramente que o PT era um partido para construir uma sociedade justa, mais igualitária, que iria fazê-lo através da democracia, por meios democráticos, que defendia a liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de formação de partidos. Éramos até solidários àqueles partidos, aqueles movimentos e partidos que queriam construir o socialismo em outros países, mas sempre propugnávamos por meios democráticos e pela não violência. E também que defendíamos muito a ética, a transparência nos atos da administração. Erros foram cometidos ao longo desses 35 anos por pessoas dentro do PT. Mas quando numa organização pessoas cometem erros, o importante, eu acredito, é procurar prevenir e corrigir estes erros. Ainda hoje, no próprio estado de São Paulo, está uma declaração do presidente Lula dizendo que aquele companheiro do PT que tiver agido mal, que tiver... Deve ser punido. Deve ser desligado do partido. Ontem ainda eu encontrei o Frei Beto e depois o Leonardo Boff, que tiveram há pouco mais de uma semana um diálogo com a presidenta Dilma de 1h30. E o Leonardo Boff disse que a certa altura a presidenta Dilma foi muito enfática: aquela pessoa que cometeu corrupção, que se enriqueceu ilicitamente, deve ser expulsa do PT. Falou assim firmemente. Então, mas o que aconteceu com aquele partido que começou de um jeito e que, vamos também ser um pouco justo, a ideia de liberdade, de diminuir a injustiça, tudo isso vem acontecendo lentamente, mas vem acontecendo. Sim. A parte da ética, a parte da transparência em algum momento se perdeu, né? O poder faz mal desse jeito, assim, humano, não é só com o PT agora, falando assim, as pessoas no poder, por que acontece isso? Qual que é a tua visão, que você convive com isso há tanto tempo? Você, talvez, né, dentro... Deixa eu lhe explicar um episódio, então. Era, acho que por volta de fevereiro, março de 2005, eu recebi o Delúbio Soares, que me disse: olha, Eduardo, nós do campo majoritário no PT, queremos convidá-lo para ser da nossa chapa, que vai ser presidida pelo José Genuíno. Eu aceitei. Quando chegou por volta de abril, maio, aconteceu aquele episódio em que um diretor dos Correios foi flagrado passando um dinheiro lá para uma pessoa no aeroporto de Brasília. Aquilo apareceu a imagem disto na televisão. Disto resultou um requerimento de comissão parlamentar de inquérito, que criou um reboliço. O PT fez uma reunião no Diretório Nacional, onde recomendava a nós, senadores e deputados federais, para não assinarmos o requerimento de CPI. E eu, na reunião da bancada, éramos 13, por 7-6, fomos
a favor de assinarmos, mas daí, diante daquela resolução, disseram que só iríamos assinar depois de ter ficado inevitável naquela semana com mais de 1/3 de assinaturas colocadas, e aí não tinha mais como. Mas aconteceu que naquela semana, quando chegou na quarta-feira, eu recebi, como poucas vezes na minha vida de parlamentar, centenas de mensagens por e-mails, por telefonemas, por pessoas amigas próximas. E naquela tarde, o senador Pedro Simon, que ainda há poucos dias, na quarta-feira passada, fez um pronunciamento notável de despedida dos seus 60 anos de vida pública, que fará 85 anos em 31 de janeiro, o último dia do mandato. E então, naquela tarde, ele, que havia convivido comigo desde 1991, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os atos de PC Farias. Vou recordar estes episódios. Quando o Pedro Collor de Mello deu a entrevista na revista Veja sobre os atos de Paulo César Farias, eu liguei para ele e fui até o Hotel Maxud, convidei José Dirceu para ir comigo, ouvimos por 5 horas Pedro Collor de Mello, viemos à minha residência tão impressionados com aqueles fatos e escrevemos o requerimento de formação da CPI, que depois resultou na campanha por ética na política e na queda do presidente Fernando Collor em dezembro daquele ano. 93. Certo dia houve na revista Veja, Páginas Amarelas, a entrevista de José Carlos Alves dos Santos, assessor do orçamento no Congresso Nacional, e que revelou a maneira como parlamentares utilizavam do seu poder de fazer emendas no orçamento para se articularem junto a empresas que fariam aquelas obras e aí se enriquecerem de maneira indevida. Quando houve aquela entrevista, eu liguei para Pedro Simon, com quem eu já me dava muito bem, e combinamos de encontrar no final de semana, no domingo, ao chegar no aeroporto de Brasília. Conversamos, eu fui ao meu gabinete, escrevi o requerimento de CPI sobre o orçamento, fui à residência, no apartamento do Pedro Simon, ele de pijama, meia-noite e pouco, me recebeu e fomos os primeiros signatários da CPMI do orçamento, que levou à cassação de diversos parlamentares. Isso como histórico. Então, naquele dia, por volta de abril, maio de 95, Pedro Simon conclama a todos nós do PT, e em especial a mim: olha, Eduardo, você que participou de tantas... Uma história, né? de averiguação e tudo, como é que você não vai assinar? E com aquela pressão e apelo de tantas as pessoas, eu então fui à tribuna e falou: olha, eu vou assinar. E pela primeira vez tomei então uma atitude que conflitava com a recomendação do Diretório Nacional do PT. E daí, poucos dias depois, o Delúbio Soares falou comigo e disse: olha, Eduardo, nós tínhamos te convidado, mas agora vou te desconvidar. Não podemos mais ter você na chapa. Eu falei: posso explicar por quê? Ele falou: Eduardo, todo mundo ouviu o seu discurso e sabe. É um consenso. Mas aconteceu que... Naquele momento você sentiu que o PT te abandonou ou você abandonou o PT? Eu senti que estava em divergência. Emocionalmente. Estava em divergência, mas acontece que, acho que uns 10 dias depois, na Folha de São Paulo, houve uma entrevista do deputado Roberto Jefferson sobre
o que veio a ser chamado de mensalão, ação penal 470. E tal foi o impacto daquela entrevista que aí o próprio PT, a direção nacional, recomendou que fosse assinada pelos membros do partido o requerimento de CPI sobre a ação penal 470, ou mensalão, e aí aquele problema que havia tido comigo foi superado. Tanto é que quando chegou 2006, por consenso, eu fui outra vez candidato e ninguém quis disputar comigo dentro do PT, e ainda outra vez em 2014 também, por consenso, fui considerado candidato. Tive uma votação expressiva, foram 6.176.499 votos. O Alexandre Padilha conseguiu em São Paulo 18% e pouco mais de votos. A presidenta Dilma, no primeiro turno, 25%, eu tive 32,5%, mas insuficiente para vencer o José para Serra. vencer. Existia um clima anti-PT, existe um clima anti-PT, em especial absoluto em São Paulo. E diferentemente do norte e nordeste do país, onde o PT venceu as eleições. Mas em São Paulo Você acha que você pagou difícil. o pato disso, sim? Porque você acabou recebendo menos votos do que receberia por causa desse clima Por causa antipetista. desse clima, eu sei, eu estou consciente disso. Agora faz parte, não é? Olha, em fevereiro deste ano, eu ainda há pouco usava o Facebook, tinha lá 5.000 curtidas. Mas aí passei a fazer 2, 3, 4 postagens, e eu mesmo, e muitas vezes com a ajuda da Mônica Dallari, que há 12 anos é minha namorada, e falava com ela, ela postava sempre com uma foto e tal, ou alguém do gabinete, e eu então passei a acompanhar de perto. Quando chegou abril, já estava com mais de 100.000 curtidas, julho estava com 200.000, acho que agosto 200.000, chegou em novembro, passou, agora está com 315.000. E o que eu observei é que muitas das mensagens diziam: muito bem, tal, continua, que pena que você não foi eleito, tal, mas havia mensagem do tipo que: olha, eu gostava muito de você, mas esse ano, por causa das coisas que aconteceram do PT, eu não fui seu eleitor. Isso, eu senti que houve um pouco disso. Natural. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos que confiaram em mim, e eu vou continuar a batalha. Você está otimista, não? Você está otimista Estou. Daqui para frente? Acho que vou conseguir, embora não senador a partir de 1º de fevereiro, por todos os lugares onde eu tenho andado, as pessoas, sabe que me param tanto na rua, hoje ainda, voltando a pé, onde fui almoçar lá no Shopping Eldorado, voltei para casa a pé e fui parado na rua por diversas pessoas. Meu senador, você vai ser sempre meu senador, ou outra moça que... esse carinho eu parou. acho impossível mesmo de não existir, mas de qualquer maneira agora vai acontecer de um outro jeito. Parece que aumentou. Luta. Aumentou onde eu vou agora. As pessoas querem me abraçar, cumprimentar. É por causa das músicas que você canta, que agora você é cantor, é por isso. Cantor é mais famoso do que senador. Mas acho que é pela defesa das ideias. Também eu fico feliz com meus filhos que estão sendo bem-sucedidos como Brothers of Brazil. Outro dia eu fui no Sesc Pompeia, que eles lançaram Melodies from Hell, o último CD deles, e
tinha lá, acho que 600, 700 pessoas, e muito animados e tal. E o público jovem, né, sabia cantar grande parte das músicas que eles cantam. Também fico muito feliz com o André, que é advogado, meus 3 filhos, com os meus 6 netos, e eu tenho... Você vai continuar a luta política? Quer dizer, porque de qualquer maneira você tem dedicado, sei lá, os últimos 40 anos ou um pouco mais ao país, certo, e à população do país, etc. Eu entendo que vai continuar. Vai continuar? Vou continuar. Porque você tem o direito também, né, de curtir os seus netos e etc. E de não, isso não quer dizer que você para de pensar, né? Claro. Mas, assim, eu terei mais tempo agora para estar com meus filhos e netos, e vou aproveitar para estar. Terei mais tempo também para ler e estudar. E para a namorada também. E para estar com a Mônica Dallari, claro, que é a minha namorada. E isso é muito importante. Também recebi um convite da editora Saraiva para escrever um livro sobre os meus 24 anos no Senado. Quais foram os episódios mais interessantes e tudo, e eu aceitei. Ótimo, foi muito bem. Então, quer dizer, eu estou nesse caminho. Então, outras coisas vão surgir pela frente. Então, mas eu ainda, esses dias estive em reuniões do Diretório Municipal, do Diretório Estadual, do Diretório Nacional do partido, e nos 3 níveis eu fui instado a falar, e todos disseram que esperam que eu continue a batalha, e eu me coloquei à disposição dos companheiros para continuar a luta por estes ideais sobre os quais nós estamos falando aqui. Bom. Eu acho que é um bom momento para a gente fechar com a tua experiência, com esse teu momento de vida, com tudo que você viveu, com o teu olhar. Quem você acha que somos nós, seres humanos? Nós, seres humanos, somos pessoas que temos um potencial de criar coisas bonitas, belas, e que podem produzir extraordinária felicidade para nós próprios e para as pessoas que são queridas de nós todos, que nós precisamos aproveitar estas oportunidades que não são, que Deus nos deu para efetivamente construir uma sociedade, um país e um lugar onde haja efetiva paz, não haja mais guerras, que não haja tamanha violência como a que às vezes acontece. Imagine, nestes dias está a reportagem de um homem lá, acho que na Zona Leste, que matou 43 pessoas, e eu via a reportagem que dizia que ele ficava nervoso até que era instado a matar uma pessoa. Quer dizer, esta pessoa também é um ser humano, mas que foi levado a realizar ações bárbaras. Ou seja, nós somos tudo isso bonito que você estava falando, mas também nós somos muita coisa feia, não é isso? Então, fiquei preocupado também de ter observado que um parlamentar, um deputado federal, é capaz de dizer a respeito de uma outra deputada federal que ela não merece ser por ele estuprada. Algo que isso é uma loucura. Constitui uma violência que não pode ser admitida da parte de um representante do povo, que precisa pelo menos dar exemplos. Isso não te entristece com a natureza humana? Claro. Assim, mas não com aquela pessoa, mas como que nós somos capazes disso também? Eu
Em 2008, fui convidado para ir ao Iraque pelo al-Jalazi, que havia sido primeiro-ministro do Iraque, que veio ao Brasil, e eu fui convidado pelo presidente da Associação Comercial Brasil-Iraque para relatar a este ex-primeiro-ministro que eu tinha uma proposta para o Iraque. E ele ouviu e me convidou, porque eu transmiti, e eu fiquei 2 dias no Iraque. Cheguei junto com o nosso embaixador, que veio lá de Amman, da Jordânia, e ao chegar no aeroporto de Bagdá, nos vestiram capacetes e proteção a tudo, uma roupa de colete de balas e calça tudo protegida, e ainda capacete, e havia pelo menos uns 6 guardas com dessas armas automáticas nos protegendo. Nunca tinha passado por uma situação como essa. Aí entramos nos automóveis que nos levaram até a zona verde de segurança de Bagdá, e onde ficamos hospedados num lugar que era super protegido, em cima, embaixo, do lado, eram como que quartéis e com proteção noturna e tal. Mas eu fui conversar com 4 ministros de Estado. Esse Al-Jafari convidou para um jantar com inúmeros parlamentares, ministros de Estado, presidente da Corte Suprema e tudo. E eu ali expliquei a eles como eles poderiam, já que tinham tamanha riqueza petrolífera, a exemplo do Alasca, seguir o exemplo para justamente democratizar e pacificar o Iraque. Eu iniciei a minha exposição lá dizendo: olha, quando eu saí do Brasil, eu tinha acabado de ler a entrevista de um treinador de futebol da equipe do Iraque, que havia conseguido levá-la a ser campeã da Ásia de futebol. E ele então disse na entrevista que quando ele começou a treinar o time, foi muito difícil fazer os xiitas passarem a bola para os sunitas e daí para os curdos e assim por diante. Mas quando ele conseguiu fazer com que todo o time jogasse de maneira unida, eles acabaram sendo campeões. Então eu disse: da mesma forma, se vocês criarem um sistema que signifique efetiva solidariedade e fraternidade para os 30 milhões de iraquianos, vocês poderão democratizar e pacificar o Iraque. E eles gostaram muito da proposta, e eu tenho acompanhado do embaixador do Iraque, que me falou: olha, a sua recomendação foi levada em consideração. Eles estão aprovando uma nova lei do petróleo que diz que o petróleo pertence a todo o povo. Agora eu não sei ainda os detalhes. Como que isso quer dizer, né? Como vai desenrolar? Mas eu acho que eles ainda não conseguiram efetivar o que realmente ficou como proposição. E a cada dia eu noto bombas e atentados aqui e lá acontecendo. Ainda não se conseguiu pacificar o Iraque. Mas eu posso repetir a pergunta? Claro. Quem somos nós? Bem, nós seres humanos somos, de um lado, pessoas que conseguimos fazer coisas maravilhosas, como as formidáveis produções artísticas, os extraordinários feitos científicos, os que somos capazes de realizar maravilhosas peças musicais, espetáculos de cinema, de teatro que nos emocionam, que nos fazem tão bem, e ao mesmo tempo somos seres humanos que
somos capazes de realizar atos tão bárbaros quanto os de jogar bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, que mataram centenas de milhares de pessoas e causando extraordinária tristeza. Somos seres humanos que fomos capazes de levar o nosso país a viver 21 anos de trevas, de atrocidades e barbaridades que foram recém-reveladas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas que somos também capazes de realizar manifestações como aquelas que aconteceram em 1983 e 84, que foram as maiores manifestações cívicas da história do Brasil, culminando com mais de 1 milhão de pessoas que compareceram aos comícios da Candelária, no Rio de Janeiro, e no Anhangabaú, em São Paulo, pelas diretas já, de uma forma pacífica, bonita, em que pessoas dos mais diversos partidos souberam dizer que tanto queriam a democracia, que finalmente, não como desejávamos, em 25 de abril de 84, quando foi derrotada pela falta de 22 votos a emenda Dante de Oliveira, que restabeleceria já naquele ano a eleição livre e direta para a presidência, mas finalmente em 88 tivemos a Constituinte e a Constituição, e a partir de 89 e até agora tivemos 7 eleições livres e diretas para a presidência, que levou a uma competição muito acirrada no segundo turno entre Aécio Neves e a presidenta Dilma, que, no meu entender, felizmente veio a ser eleita, e eu espero contribuir da melhor forma possível para que, inclusive, nós, seres humanos brasileiros, possamos ter uma atitude de construção e de respeito, inclusive entre os vencedores e os oponentes, e que não mais se tenha saudades de qualquer ato que venha a significar a volta de não termos mais liberdades democráticas, a volta da intervenção militar. Isso que nos entristeceu tanto, e para quem estuda a nossa história, nós temos tudo para construirmos uma nação, um Brasil que possa significar ser um exemplo para outras nações. Tomara. Muito obrigado. Obrigado. Você ouviu Quem Somos Nós? Uma parceria Eldorado FM e Casa do Saber. Apresentação Celso Loduca.